Grande Caio. Satisfações poéticas, Caio. Satisfações poéticas mesmo, cara. Muito tempo, vice. Não Prazer é, imenso estar rapaz? conversando contigo. Ainda bem que tivemos essa oportunidade para a gente poder se reencontrar. Marquês não, que eu sempre passo de meses lá no sítio mais cedo, né? Que Marquês eu estou no pé dele direto aí. Eu lhe Então vocês prepararam aí uma tucaia para me pegar, não foi? Ainda bem que eu fui mediar o debate, senão eu estava lascado. Vamos começar? Bora, Simbora. bora. Que disse que 18h10 precisa encerrar o link, aí a gente tem 50 minutos aí, que no instante passa. É. Vamos embora que a gente conversa gravando. Bora. Fiz um verso para a gente começar. Vamos lá. Oxente, ótimo, manda Brasil. Se juntar com Dó Viagem e Helder no mesmo dia é o mesmo que aplicar vacina na pandemia. Hoje eu vou ver se a internet aguenta tanta poesia. Eita, meu povo, coisa boa se encontrar com vocês. Uma alegria imensa a gente matar um pedaço dessa saudade. Pelo menos na internet aí, né, pode materializar esse tipo de encontro. E graças a isso, acho que a gente precisa começar agradecendo ao projeto Ocupação Poetizando a Rotina, que foi contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc do estado de Pernambuco. Micro-ondas. E já dizer que essa lei precisa continuar, que ela não precisa ser escrava da pandemia, né? Surgiu num contexto muito ruim, mas surge com uma perspectiva muito boa de chegar, né, aos artistas, às pessoas que trabalham nos bastidores, tem que chegar até o vendedor e a vendedora de cerveja de cachorro-quente, que estão sentindo tanto aí o impacto negativo dessa pandemia, desses tempos de isolamento social, né? Então, já fica aí essa cutucada para a galera. Queria passar a palavra para vocês, se vocês quiserem se apresentar, dizer um pouco quem vocês são, né, de forma breve. Eu sou Caio Menezes, sou de São José do Egito, sou poeta e professor, sou do Pajeú, com muito orgulho, trago a arte e a agroecologia aí na minha vida como uma bandeira de luta e de ensinamento, e vou mediar o debate com essas duas figuras extraordinárias do nosso território da poesia, passar a palavra para vocês se apresentarem, para depois a gente iniciar o debate. Então, meu nome é Jorge Carlos, né? Amigaço aí dessa galera de universidade, o Caio e o Eder Mackenzie aí, que a gente conhece de velhos juazeiros e embuzeiros lá da universidade. Poeticamente, meu pseudônimo é conhecido aqui na região como Dó Viagem, né? Além de escrever poesias, né? Sou poeta declamador de poesias sertanejas, sou biólogo também por formação, trabalho atualmente hoje junto com o Projeto Serra Grande e com o pessoal da Fundação Cabras de Lampião, onde a gente está desenvolvendo trilhas ecológicas, né? Onde trabalha um pouco do meio ambiente através de elementos interpretativos da nossa caatinga, falando um pouco da nossa fauna e da nossa flora, né? Trabalho hoje justamente com a parte do meio ambiente. E agora, graças a Deus, vou voltar para a universidade de novo, entrando no mestrado aí de biodiversidade e conservação, para nós tocar em frente aí dessa biologia. Eita, dózinho virado na gota. Eita, com esses dois poetas que no ramo da cultura, mas parece um atleta. Minha vida perto de vocês simplesmente me completa. De vez em quando tô com dó, mas agora cai poeta. Bom, já eu me apresentando aqui, me chamo Helder Mackenzie, né? De Itabira, naturalmente, mas crescido em Triunfo. E vivo nesse meio da cultura de vez em quando, de vez em sempre. E é isso que me instiga, me ilumina. Mas, rapaz, minha gente, minhas moças, meus rapazes, a gente hoje tem um desafio de pensar, né, de elaborar aqui, de viajar. Da viagem é bom em viajar. Sobre o processo criativo da poesia e a interlocução que ela faz com a natureza. Claro que quando a gente está falando de natureza, a gente não está falando de forma neutra, do jeito que a modernidade entende que a gente tem que dominar, que explorar, que destruir, né? E nem a gente está falando de qualquer natureza, né? A gente pode falar da natureza do sertão, da natureza das coisas, da natureza do sentimento, do semiárido. São muitas as questões que surgem para a gente debater
que vivem entrelaçadas historicamente com a poesia de nossa região, né? E aí eu queria trazer um primeiro questionamento para a gente pensar aqui, né? Para a gente debater um pouco sobre como a natureza ela influencia e, de certa maneira, ela também comunica na poesia de vocês. Como a natureza entra na poesia de vocês? É a poesia da natureza, é a natureza da poesia? Como é essa viagem? Eu posso começar? Não, posso. No processo de criação, né, no processo literário em si, dos poetas, né, que nem você falou, a gente, por morar num ambiente caatinga, morar no sertão, a gente tem várias fontes de inspiração para nossas poesias. E o processo de criação literária dos poetas, ele sofre influência, né, justamente da sua própria dedução, da sua própria indução, de sua vida e do que está em seu entorno, né, do que está em... Quando eu falo no entorno, é justamente o meio ambiente, né, a partir das experiências e o poeta e a poesia começa a se costurar, né? Justamente os elementos da nossa caatinga, a gente começa a pensar, a ver a caatinga de forma diferente, né? E esse processo criativo começa aí, que é essa troca de saber do poeta com o meio ambiente. E a poesia, a maior parte da minha poesia, ela fala e clama muito a questão da salva dela, né? A minha poesia é um pouco de poesia que eu escrevo muito mais sobre o meio ambiente, eu escrevo muito sobre cachaça, mulheres, essas coisas assim, eu escrevo mais sobre meio ambiente. E minha poesia é uma poesia que clama ao homem que está neste meio, né, que vive hoje, como você falou, dessa exploração desenfreada que a gente vem passando nesse processo, principalmente agora nesse processo de pandemia que a gente está, né, onde exige mais recurso, exige mais materiais, né, para poder fazer a fabricação de outros produtos, para que a gente possa se manter no meio de hoje. E a minha poesia é uma poesia que ela pede socorro. Vou dizer que não é a poesia que fala justamente da interação do homem, né, com o meio ambiente. E ela influencia também e comporta um saber local, né? O saber local, de onde esse saber local também ele pode se transformar em um saber global, é divulgar o que tem da nossa região de bom, divulgar a nossa própria cultura também, né? E o processo criativo parte daí, né? A partir do momento que o sujeito ele tem um contato direto com o objeto. O objeto pode ser a própria natureza e o meio em qual ele está em torno, né? É isso que eu penso. O processo criativo ele surge justamente dessa nossa indução, né? Da nossa dedução de empiria, da questão do ambiente que a gente vive. Eu não sei se eu penso da mesma forma, mas eu penso mais ou menos dessa forma. E minha poesia é essa poesia de pedir socorro mesmo, de estar no ambiente, querer. E o homem é a raiz do meio, ele faz parte do meio. Então, o homem tem que preservar, ele não pode se sentir desvinculado do meio ao qual ele pertence e pensar que a natureza é uma coisa e ele é outra totalmente à parte. Não, a gente é um único ser que vive em plena sintonia. E eu penso dessa forma, né? Na primeira questionamento do que Caio fez, eu penso assim. E minha poesia é essa, de socorro. Pedir socorro a toda essa vida que se acaba aí a cada dia, sendo machucados por a gente, o ser humano. A gente passa aí, às vezes, nos lugares, na Caatinga, uns dizem, ó, que bonito, uma roça, tal. Já outros têm a visão que, ó, uma ferida no meio da mata ali, ó. Eita. Eu penso que é justamente isso que ela está falando, essa questão aquela também faz a questão de refletir, né? O refletir dos saberes, né? Porque a poesia ela faz a gente fazer refletir os saberes ambientais, a questão geográfica, né? A questão histórica, a questão cultural e artística. Recentemente eu participei com o pessoal lá do LIAR, do Recife, do laboratório lá de répteis, né? De répteis, trabalhar com a parte de resgate de fauna de jacaré. Aí a gente trabalhou o uso dos animais, parecido mais ou menos com esse processo de poesia e natureza, né? A gente fez um trabalho com o uso dos animais na arte e na cultura nordestina. E a gente sabe que os animais eles são muito utilizados na arte, na cultura, ou seja, nas poesias, né? Ou seja, nos versos, ou seja, na xilogravura, que igual o J. Borges mesmo faz altos desenhos
xilogravados com representação de nossos animais, os poetas que declamam os bichos, né, da caatinga, as músicas que ressaltam também a questão dos bichos, né, da floresta, e tem muito essa linkagem, né, dos animais que são utilizados na arte, na cultura, a poesia, a natureza, que é A fauna utilizada e a na arte, flora em geral, né? Toda ela é utilizada na poesia. é utilizado na poesia. E eu penso que esse primeiro questionamento se encaixa justamente isso, né? Como a poesia ela pode surgir desse processo criativo da natureza, né? O poeta em si ele observa tudo e para ele poder fazer uma poesia ele observa o mínimo detalhes minuciosos que às vezes pode parecer nada para alguém, mas para um poeta é uma poesia, né? Enorme. Isso tudo que tu tá falando aí, Dó, se resume na poesia de Caio, que, se eu não me engano, eu tava passando na hora que ele tava fazendo, numa das esquininhas ali do bloco da UAST, sobre as borboletas lá. Ele tava fazendo um ali. Essa visão holística que eu falo, essa visão, né? Ela resume os detalhes. Tem coisas que ele fala na poesia ali que só quem já presenciou aquelas cenas entende o que está sendo falado, o que está sendo Tu dito. lembra do textinho, Helder? Das borboletas? Mas eu peço a ele aí para recitar. Mas, rapaz, eu vim para mediar a conversa. Na primeira pergunta, o homem já me pega, tá vendo? Já eu digo, peraí, vamos conversar mais, rapaz. Vamos embora. Tem tempo. Já sai o Jardim Borboleta, mas é bonito demais. Vocês trouxeram, traz alguns questionamentos que eu acho interessante demais, cara, assim, porque a gente também está... se nós formos falar do território de onde a gente do Pajeú, a gente está falando de um território que historicamente foi fundado através de uma ligação muito forte entre a agricultura, a natureza e a arte, né? Não se pode separar a poesia da agricultura, né, da natureza, porque, né, elas estão muito juntas na construção da nossa identidade, né? E aí eu queria saber de vocês, assim, porque o nosso território ele também foi sendo ocupado geração após geração, desde os povos originários, né, que foram massacrados, e o novo povo que chegou e se misturou, né, e a configuração que a gente tem atual, a gente tem uma vida rural que pulsa muito forte também, né? Os camponeses, as camponesas, muitos são poetas, trazem a palavra molhada como uma forma de interpretar o mundo. E eu queria saber também de vocês como é essa relação de vocês com essas pessoas do campo, né? Como é que vocês compreendem essa poesia que também vem, né, desse lugar do rural, né? Como é que a gente poderia pensar também a poesia como um instrumento de transformação, se vocês acreditam que a poesia pode ser um instrumento de transformação em um território que tem a poesia na centralidade da formação da identidade das pessoas, né? O que é que vocês acham disso, assim? A importância da poesia para o rural, a importância do rural para a cultura. Falando do nosso Pajeú, de qualquer lugar do mundo, que quando a gente está falando da gente, né, né, como diz, né? Quer cantar o universo, decante a sua terra, né? Justamente. Inclusive, eu fui seguindo esse ramo de gostar de poesia, tá, justamente na parte da agricultura da família, que eu comecei cedo. Minha avó, né? Sou um menino criado por vó, e sou do tempo de ainda limpar a roça de milho. Eu do lado, ela seguindo uma carreira com enxada e eu na outra carreira do milho com alta enxada. E nesse tempo foi que eu comecei a gostar de poesia e a ser apresentada a poesia por ela, por minha avó. Gostava muito de cantador de viola. Eu pequenininha, ela foi dizendo e fui gostando. Então, a minha parte poética vem justamente dessa zona rural, dessa zona agrícola, que é toda roda de poesia, para quem é ali do campo, é um momento de felicidade. Nunca vi uma roda de poesia que seja de uma tristeza, de alguma coisa. Até no enterro, uma roda de poesia vem com felicidade. Nunca vem com tristeza. É uma cultura forte, viu? É que nem Helder falou aí, né? Não tem como desvincular também a poesia do homem da roça, da mulher que trabalha na roça, no campo, né? A própria vida deles ali já é uma poesia em si.
E tem poesias minhas também que eu me utilizo muito, vou dizer que não, né? Dos costumes do pessoal que mora nessas comunidades rurais, né? Que moram nos assentamentos, que moram nos quilombos, essas pessoas que todo dia estão aí com a mão, né, trabalhando, produzindo também um alimento bacana para a gente, principalmente no projeto que eu estou trabalhando agora, não é puxando a sardinha, que é o projeto Serra Grande, que a gente está levando uma nova experiência de vida para esse pessoal lá da comunidade, né, que fica ali na Fazenda Barreiros, que é o projeto do Álvaro Severo. Estamos lá introduzindo novas formas de alimentação para esse pessoal, e sempre quando tem oportunidade, trazendo, levando poetas. Helder mesmo participou lá de uma festividade que a gente fez para levar a poesia para o pessoal lá da comunidade. Veio um amigo dele lá, da Alberto, lá de Garanhuns, para trazer uma forma de poesia diferente. Foi o maior encanto do mundo. Eu nunca tinha visto uma A coisa galera ficou tão linda. encantadíssima lá. Foi ótimo demais. E o pessoal ficou bestificado, né? O pessoal também participou, um pouco acanhado, com vergonha, porque a gente chegou com violão, chegou com som, e o pessoal fica um pouco Uma coisa acanhado. Mas depois, diferente, né? uma Assusta. lapada de cana, todo mundo começa a se soltar e sai verso de todo canto. Até, não sei se tu lembra, de João Ban lá, começou a soltar Jobão, os versos lá e pegava puxar a morena para dançar. E o até pessoal, a alto. gente, lá em Álvaro. Tu conhece o Álvaro, Caio? Não. Verso. Tem que conhecer o projeto, viu? Não sei. Aí a gente trabalha também junto com esse É pessoal grande da essa comunidade galera. lá. E, Fazenda nessa, Barreiros. e nesse questionamento que você fez, a importância, né? Eu penso que seja muito importante, porque a poesia ela traz muitas reflexões, compadre, que se pode fazer em torno das questões não só ambientais, né, mas tipo das discussões que a gente pode dizer assim, discussões que elas sejam urgentes, né, discussões que necessitam de na hora para a gente poder discutir o necessário, principalmente nesse mundo que está em crise, né, uma questão socioambiental, né. A poesia ela pode ser utilizada como uma ferramenta de ensino, eu penso, né, que ela pode ser utilizada como ferramenta de ensino, onde nós, como poetas, o eu lírico, ele pode, de forma bem singela ou de forma bem simples, mostrar a questão da relação do homem do campo com a natureza, o cuidado que ele tem de trabalhar no campo com a natureza, né? Desconstruir aquela noção que a gente criou, que o homem em si criou, de que o homem é desvinculado do meio ambiente. E não existe isso, né? A gente é totalmente linkado ao o homem. E eu tenho uma poesia minha que eu não sei se pode declamar, né? Pode, né? Que Deve. eu fiz mesmo no tempo que a gente estava na universidade ainda, por inspiração lá das Caatinga, que conta justamente essa vínculo do homem com o nosso meio ambiente. A poesia se chama Homem Raiz da Caatinga. Aí o verso diz mais ou menos assim: é homem no meio do mato, os meninos chupando imbu, uma moça biita tirando comida de um pé de mandacaru. Um rebanho de véia lá na beira do rio, lavando roupa e cantando na base do assovio. Uma pica de camaleão em cima de um juazeiro, se escondendo da devastação, compadre do homem que é desordeiro. Um casal de peba debaixo de uma jurema, só escutando a sariema, a natureza a cantar. Compadre, o homem trabalha todo santo dia, derrubando a nossa vegetação, coisa que a mãe natureza levou mais que 1 bilhão. Olha, aqui vai minha mensagem, escute e presta atenção, principalmente nós que somos nordestinos, cuide e preserve nossa região, a nossa bela Caatinga que está sofrendo do da desertificação. E é justamente isso que o verso faz, né? Mostrar que o homem ele faz parte, né, da raiz, ele faz parte da Caatinga, ele faz parte do meio ambiente. E aí, Helder, também tem aquele, eu não me lembro não, mas tem uma música de baia, de baia, né? Baia doida, que eu chamo de baia doida, né? Que é bicho Maldição. homem também. Né? Eu gosto de utilizar muito assim, tem muitas poesias, muitas músicas que se referem ao meio ambiente, que ele fala que é justamente o bicho homem, que o homem vem devastando toda a fauna e flora e tudo mais que exploras, como uma cobra que devora, comendo seu próprio rabo até chegar ao fim. Né? E as músicas, as poesias, elas são ferramentas que são utilizadas como forma de denunciar uma questão, ou seja, ambiental, ou seja, uma questão social de desigualdade. E a gente tem que se utilizar cada vez mais dessa ferramenta, poesia, para a gente divulgar e multiplicar o nosso conhecimento a valer do que existe, né? De bom. Pense dessa forma. Eita, danado. Muito bom, né? Pensar sobre isso. Ó, que eu
que isso é o que eu tenho pensado muito também, sabe, ultimamente né, o papel da poesia na transformação social, né? Eita. Inclusive pensando no rural, né? As pessoas que vivem, né, na zona rural, né, em contexto de agricultura, que tem esse conhecimento lá, né, que materializam a arte, né, e a agricultura para a manutenção da sua vida, né? E tem isso lá assim, de uma forma bonita demais, né? E esse verso que tu disseste, Dó, fazia pelo menos 10 anos que eu não tinha escutado. Escutar de novo, rapaz, que chega me emociona daquele Inspirações tempo que a duartianas. gente estava construindo ali, né? As nossas ideias. E aí, eu fiz um verso também, queria, né, compartilhar antes de dizer o que Aldo encomendou, que está aqui também mexendo aqui o juiz para sair, Gatilho. que é um verso que eu fiz nesse contexto do nosso isolamento, com muita saudade do sertão, né? Sem ir ao sertão, sem ir ao Pajeú, né? Isolado e sabendo que estava chovendo bem, né? No que a gente chama do inverno, né? O período chuvoso do sertão, no ano passado, né? 2021. Aí eu saí com um verso que diz assim: camponesa amanhece tão risonha, esperando que a safra se reparta, vendo o filho brincando de lagarta, rala milho para a mãe fazer pamonha. Quem é mais positivo ainda sonha que o açude do estado vai sangrar. Quem pescava piaba vai lembrar das piabas batendo em sua mão. O valor de um inverno no sertão, só quem é do sertão para mensurar. Quando a capa do chão altera a tez, camponês ergue a mão e agradece. Pelo que tudo indica, se parece que o inverno vai ser bom outra vez. Quem lutou para salvar sua reis vai poder aumentar a criação. Quem vendeu sem querer o barbatão vai gastar o que tem para recomprar. Tem que ser do sertão para mensurar o que vale o inverno do sertão. Quando o dia amanhece diferente e o cancão salta a voz no nevoeiro, quem é bom de sertão já sente o cheiro que o vento transporta do nascente. O trovão chega à tarde e o dia quente escurece na hora do trovão. As garrafas de milho e de feijão se despedem do quarto de guardar. Tem que ser do sertão para mensurar o que vale o inverno do sertão. Quando chove 3 vezes na semana, eu fico tão feliz que nem disfarço, pressentindo que chuva em mês de março já tem cheiro de casca de umburana. O tecido que faz a gitirana é do mesmo que veste a plantação. A enxada se atola no torrão da saudade que tava de atolar. Tem que ser do sertão para mensurar o que vale o inverno do sertão. Tem que ser do sertão para saber que depois que o sol deita e a noite esfria, a cigarra descansa a cantoria, avisando da hora de chover. É assim que o meu povo sabe ler, sem ter que assistir televisão. Quando a moça anuncia a previsão, o trovão já parou de ribombar. Tem que ser do sertão para mensurar o que vale o inverno no sertão. Eita, estou inspirado aqui num canto de cigarra que está vindo da mata. Tem até sonoplastia, tem até sonoplastia. Você tá lá. Eu não vi, eu digo, eita, rapaz, vou dizer o verso que eu fiz pensando também no papel que a cigarra faz, né, para o nosso ecossistema, de nos avisar das coisas que vêm, das coisas que vão, né? É bonito, né? Que são os sinais que a gente deve perceber, né? E eu queria saber de vocês quais são os sinais que chegam para vocês dessa natureza que é a gente também, né? Tem uma forma de olhar para a natureza que a natureza está lá e a gente está aqui. E tem uma forma de olhar que a gente faz parte da natureza, né? Então eu queria saber de vocês quais são esses sinais que aparecem, se vocês se sentem parte da natureza ou a natureza está fora e a gente está em outro lugar. Para vocês, como é que esse processo se mistura para a palavra sair molhadinha? Tá tudo interligado, pô. Inclusive, eu tava tentando lembrar de um verso aqui que tava musicando, mas acho que eu só lembro da metade, que ainda pega o outro assunto a ver com a agricultura, com o campo, com a vida, a cultura, a poesia, que fala. Em meio à folhagem num bosque distante, sabiás, bentivis, azulões, sanhaçus. Sapos e rãs e as cururus celebram uma nuvem de cor diamante, um pingo de chuva desce faiscante, anuncia o inverno que tá para chegar. A terra antisseca começa a molhar, aí vem um arado rasgando o chão,
um só sertanejo, uma só plantação, mas são várias crianças para alimentar. Eu tô musicando isso aqui, depois nós se apresenta. Ainda tem outros trechos, mas tem a junção do campo com a vida da gente e tudo mais, com as coisas simples. Dó conhece essa música, tem até a parte, né? Que o cara mata uma galinha, chama os compadres para comer, né? Lotando a cozinha ali, que a festa do sertanejo é tudo dentro da cozinha ali, né? Na porta da cozinha, no batendo, ali, por ali. Bacana, poeta. Tem coisa mais inspiradora do que essa para molhar o juiz e se inspirar a fazer verso e fazer cultura, do que a vivência da gente, a simples vivência da gente, que nossos avós deixou aí de herança, as coisas simples, de fazer um cafezinho de manhã no fogão de lenha, um feijãozinho, assar uma carne na brasa, sem muita frescurinha, sem muito benenguendem, tudo nas coisas simples, do que nós ir para a beira de um riacho, de um rio, de uma mãe, de ir para o açude do Ipa numa aula vaga, né? Não para ir lá para o paredão tomar banho. Isso é que nos inspira a fazer verso. É viver a vida da melhor forma possível. É a maior inspiração. Falando aí dessa questão que o Caio falou, né? O simples fato de uma lagarta descer da folha de um juazeiro, a gente já tem uma visão e já entra naquele universo dela. Ou então, o simples fato de uma pequena cigarra cantar, a gente já entra com uma poesia, uma frequência. Porque é bem pequenininha, mas tem uma minha que dizia assim: a cigarra faz um som tão agudo de frequência. A cigarra faz um som tão agudo. Eu não me lembro, faz tanto tempo que eu declamei que eu não me lembro, mas tem uma questão de som que traz a inspiração, né? Tipo, a casaca de couro hoje acordou-se zoadenta. Ela faz uma frequência tão alta que meus ouvidos não aguentam. Aí, para remeter essa questão do som, né? Porque o poeta tem essa, de escutar ou um passarinho cantando, ou um próprio inseto fazendo um barulhozinho, para ele já vem uma inspiração do ouvido, né? Aí tem aquela questão da inspiração do olhar, que é ver uma nuvem, ver uma paisagem, ver uma mata, ver um bicho passando, né? Ou então tá aquela questão dos sabores, que é a questão da nossa comida, do nosso angu, do nosso rubacão, que já vem inspirações também em questão disso, a Essa questão do você cheiro. sabe muito bem de uma dessa, da parte degustativa, você é caceteiro. Não, da questão das comidas assim do sertão, dessas coisas, tem aquela que é sabor do sertão, que ela diz assim: sabor do sertão é um café morto no pilão, adoçado com rapadura. Ô, compadre, pensa numa gostosura. Sabor do sertão, uma buchada de bode, sarapaté, junto com a dose de cana, que chega desce comer. Sabor do sertão, aribé de canjica, é panela de manguzá, é os pratos tudo cheio de tapioca, ou comadre de cá. Sabor do sertão é um leite que é frivido na panela do munguzá, ela que é feita de barro, que é para o modo gosto não tirar. Falando dessa sinestesia, né? Sinestésia, eu não me lembro a palavra, mas alguma coisa desse tipo, porque a própria sinestésia, a sinestesia, elas não remetem à poesia, né? A natureza tem muito disso, o cheiro, o ver da paisagem, né? O cantar dos pássaros, dos bichos, né? Tem isso para participar também do processo criativo literário do poeta, né? Isso tudo influencia, quer queira ou que não. Eita, que inspiração bonita, rapaz. A cigarra tá aqui cantarolando, tá me provocando. Tá aqui me provocando, eu já vou dizer outro verso, viu? Que é o que falou ali dos nossos banhos de açude, né? No açude do Saco, na Serra Talhada, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Aí eu fiz um verso que fala, né, também um pouco ali daquela época que eu estava conhecendo a vida camponesa também do Pajeú. Né? E ali a gente celebrava muito, né? Salve, salve, Nepas, antigo Nepas, salve, salve, muito salve o bacana, Nepas, nosso pensamento coletivo, né? Que diz assim, era. o nome do verso é De Comer. Que diz assim: quem já foi numa casa de farinha sabe bem o valor da tapioca. Para a matéria chegar assim fininha, é preciso plantar a mandioca, e roçar, e colher, ralar, moer, separar, escolher, coar, fazer o milagre na planta guarani. Esses verbos da vida camponesa é o que nos conjuga a natureza nesse jeito de ser muito daqui. Para comer um cuscuz tradicional, é preciso saber profundamente que o cuscuz, ao nascer, foi milharal. E depois de viver, veio para a gente. A trabalho, cultura e tradição. Muito antes da festa de São João,
São José já mandou uma chuvinha. Nossa carne é cuscuz com leite quente. Para poder entender da minha gente, é preciso adentrar pela cozinha. É preciso adentrar pelo Brasil para saber que a cultura brasileira não depende de bala e de fuzil, mas precisa de mais de nossa feira. É na feira que o cheiro se apura e que a gente percebe a rapadura uns 10 metros da banca que ela está. Quem já viu o caminhão de melancia, com certeza encontrou com a poesia, mesmo sem ter saído a procurar. É no prato que a gente faz o nome. E o Brasil é o grande professor em deixar o seu povo passar fome, mesmo sendo o maior exportador. A nação se começa na comida, o mercado é depois. Primeiro a vida, rapadura, farinha, mel, cuscuz. Esse verso foi só para começar. Eu queria dizer de meu lugar, foi assim que aprendi lendo Jesus. Aprendi a cozinhar quando estudante. Coisa boa é se abrir para aprender. Não fazia comida elegante, mas o que aprendi deu para viver. Aprendi a fazer ir mais além. Sempre havia o convite para alguém dividir a panela de feijão. Quem puder dividir o pão, divida. Você vai aumentar a sua vida e é de quem precisava desse pão. Maria, eu escrevi isso aí também porque nesse contexto de nossas desigualdades sociais que a gente está vivendo, né? Elas de uma maneira tão acirrada agora, né? Com a pandemia que a gente viu que as desigualdades elas aumentaram em um momento em que, né, a fraternidade deveria ter vencido, o capital colocou aí, né, os seus tentáculos para atuar com força e ampliar as nossas desigualdades, né? Então, eu queria saber de vocês como foi que a pandemia chegou assim para vocês nesse processo criativo, como é que a arte se manifestou, né, em vocês nessa época tão confusa, né, tão conflituosa. Tanta gente perdeu gente querida, a gente está aqui falando, não sei, nas famílias de vocês, na minha eu perdi, tanta gente que vai nos escutar depois. Então, como foi isso para vocês? Como é que a arte chega em um momento de dor? Vocês se enclausuram, vocês se guardam ou vocês botam a cara para fora e tentam se manifestar e participar e botar a palavra? Como é isso para vocês? Me digam aí. Assim, né, para falar a verdade, a gente sabe, né, das grandes perdas que a gente teve aí em questão, né, ao próprio negacionismo, né, que existiu durante esse período pandêmico, ainda está existindo. E como na questão da poesia, não paramos, né, particularmente, eu digo assim, não paramos porque aqui eu estou com o compadre Helder aí, sempre estou lá na casa dele, vai lá para a varanda, a gente pega a viola, e ele insiste comigo em algumas coisas da poesia, que eu sou um aprendiz ainda na poesia, tá entendendo? E sempre a gente faz com que esse momento que a gente sabe que é um momento triste, que o nosso planeta Terra está passando, né, por essa pandemia, a gente tenta poder buscar na poesia também um pouco de alegria para não ficar tão, né, triste. Certo que várias famílias teve essas perdas, né, dos seus entes queridos, e na poesia a gente tenta fazer isso. Eu particularmente não parei na poesia, eu sempre quando tem algum evento assim, seguindo, né, os protocolos da Covid, faço questão de participar, participei. Agora há pouco, junto com o pessoal na Bodega do Som, a gente levou canto e viola lá com o pessoal, que era declamação e uns violeiros também aqui em Serra Talhada, para poder, né, tirar aquele ar de tristeza também da população daqui de Serra Talhada, que foi muitas perdas também. Teve outro também, um concurso de poesia que a gente realizou aqui no colégio em Serra Talhada, no Solidão Leite, no Cônigo Torres, no Irmã Elizabeth, teve até premiações para não parar também essa produção durante a pandemia, e conseguimos ainda produzir, né, ter um produto, um livro de poesia, foi uma coletânea, para falar a verdade, de vários poetas, que a gente saiu reunindo várias poesias, e não parar por conta da pandemia, né? Pegar a pandemia também como uma inspiração para a gente poder escrever versos, né? Seja versos de alegria, seja versos de tristeza, né? Seja versos de repúdio, ou então utilizar a poesia como ferramenta, que nem você falou, de denúncia social para mostrar o que está acontecendo, porque ela é uma ferramenta boa da gente poder se utilizar dela para fazer justamente isso, e a gente tem que fazer isso mesmo, denunciar o que está acontecendo e não ficar resguardado com medo, tem que mostrar a cara e não parar de forma alguma
a questão das artes, né? A arte ela nunca morre, o poeta morre, mas ainda fica a poesia, fica o verso, tem alguém que ainda declama os versos dos Lusíadas, de Antônio Tomás de Gonzaga, as lírias de Disseu, e o poeta é um eterno, né, vivido na mente dos poetas declamadores, e isso nunca pode deixar de morrer, e a gente não pode deixar a pandemia nos afetar de um modo que a gente pare. Ao contrário, vamos utilizar também a pandemia como, né, um carro para a gente poder fazer os nossos trabalhos também. Eu falei, ou seja, de denúncia, ou seja, de alegria, até de homenagem também para o pessoal que, infelizmente, não pôde estar com a gente nesse momento, né? O processo criativo ele ainda continua, mesmo durante a pandemia. Não, poeta? Poeta. Na minha vida foi bem diferente, porque eu estava morando lá para as bandas do Agreste e estava bem focado nessa parte cultural, tocando, na parte da música, teatro, e inclusive estava tocando em frente, né, o projeto lá, Roda de Verso, estava dando muito certo lá Foi, na deu continuidade, foi mesmo. perdendo desses companheiros aí. Aí, quando do nada vim para Triunfo, assim que pisei no chão, veio a pandemia, fechou tudo e fez uma queda brusca assim na produção, porque estava bem, um negócio bem movimentado e de repente para tudo. Aí foi difícil. A produção, a criatividade parou, foi, os focos foram direcionados tudo a outras coisas. A gente está recomeçando agora, de volta, desenferrujando as juntas. Aí, junto com o Poetinho Doc, que de vez em quando compartilha sua presença aqui com a gente no sítio aqui, e a gente bota o juiz para funcionar e sai mó de cor, né, Cláudio? A gente tem que escrever, porque estão se perdendo no tempo as coisas que estão sendo produzidas nessa andanças do juiz da gente pelas loucuras do dia a dia. E as novas gerações chegando. Vocês estão vendo, né? Oi, inclusive, Quando aponta aqui. Tá grande, tá grandão. De vez em quando aponta aqui, coreano, querendo saber, achando Mandou tchauzinho e tudo mais. Olha. Boa, mas tem que manter esse fluxo gênico poético, oxente. O tempo passa muito rápido, né? Era como eu estava aqui pensando, para a gente ter botado esse papo em dias, era para a gente ter marcado uma viagem de Recife para Triunfo de carro de boi. Foi eu sofri muito, né? Talvez a gente deixasse o boi de lado e fosse caminhando mesmo, deixasse o boi tranquilo e fizesse uma caminhada de uns 400 quilômetros para a gente ter tempo de botar o nosso papo em dias. Pelo menos a metade do assunto. Mas eu queria fazer... trazer mais uma questão para vocês, né? Porque aí já a gente diz uns versos, já a gente, né? Nós temos aí pouco mais de 10 minutos para encerrar a live, mas... Já, bicho? Já comeram o tempo. Tá vendo? Já comeram o tempo, já. 11 minutos. O comedor de tempo não para não, meu amigo. A fome é grande. Mas, olha... tem uma música de Gilberto Gil que ele diz assim: de onde é que vem o baião? Vem debaixo do bar do chão, né? E eu escutei numa dessas lives de pandemia, o Ailton Krenak, né, aquele indígena que foi constituinte, junto com Mateus Aleluia, né, aquele grande compositor brasileiro que participou do grupo Ticoãs, né? E eles dizendo que mesmo em um cenário devastador para o meio ambiente e para os povos tradicionais, né? O povo indígena, o povo camponês, o povo negro do Brasil nunca soube tão quem é e para onde quer ir. E aí eu queria saber de vocês. Vocês acham que a arte, né, junto com a política, né, e o ambientalismo, vocês acham que a gente deve ter esperança de que bons ventos vêm aí? Nós vamos mudar alguma coisa nesse Brasil. E eu queria que vocês respondessem a essas questões, refletissem comigo e já pensassem em algum verso para ir dizendo também das suas redes sociais, onde é que a gente pode, né, encontrar vocês aí depois. Muita gente vai ver essa nossa conversa, está vendo essa nossa conversa. Então, né, como é que a gente encontra vocês? Eu estou lá no Instagram como Poeta Caio Menezes. Então, quem quiser trocar uma ideia por lá, quem quiser seguir, a gente segue de volta e vamos construindo aí também um universo coletivo
usando essa internet para fazer algo que preste. Mas estou aí passando a palavra para vocês, para escutar de vocês aí, para a gente refletir sobre essa questão. Será que a gente deve ter esperança de que vem um mundo novo aí? Nós vamos pegar esse grande desafio ambiental e político e vamos transformar em quê? O que é que vem pela frente? Eu penso assim que já é um desafio, né? A gente já está sobrevivendo justamente nesse período, né? E é justamente através das artes que a gente tenta, ou então vamos conseguir algo, ou então alguma coisa. Porque é através dela que a gente consegue atingir, ou seja branco, seja negro, seja indígena, seja o cara que está ali morando debaixo de uma ponte, que está escutando um rádio, que está escutando um poeta numa praça cantando, né? E é através da arte que ainda a gente tenta respirar nesse mundo que realmente, em questão política, está uma loucura, né? Os políticos não querem saber de ninguém. A gente quem tem que tomar consciência e saber a quem a gente está colocando nossos governos. Também tentar transformar através da arte a questão ambiental, que nem você falou, né? Cada vez mais o homem não está nem aí para o meio ambiente, é devastação, é queimadas, é poluição, e o mundo em si está sofrendo uma grande transformação por conta disso, né? E é através da arte que a gente ainda consegue atingir algum público, algumas pessoas, né, que tenham e que tomam a consciência para si através de uma melodia, ou então através de uma poesia, né, através de um verso de repúdio, de denúncia. E o que fala bem ligeiro assim, tipo, o cordel em si já era utilizado também como um folheto e como um jornal no século XVI para poder justamente falar dos problemas políticos, sociais que já existiam na nossa época desde aquele tempo. Eles se utilizavam da poesia para poder transformar a sociedade, né? Então, penso que ainda tem uma forcinha que dá para transformar a política, o mundo e o meio ambiente. E essa forcinha tem que surgir dentro de nós, né, com força mesmo e com amor ao próximo, ter empatia pelo próximo, né, ser grato por tudo, pela natureza, pelo meio ambiente que a gente vive. E já vou dizendo, vou logo deixar aqui logo, né, o Instagram, o meu Instagram lá você encontra como George Dó, né? Pode botar lá, aparece todo de perfil. Não tem muita coisa lá publicada, não, mas colocou George Dó, o primeiro que aparece. Aí quiser aparecer para nós trocar uma mensagem. Eu não esqueci de dizer que sou daqui de Serra Talhada, né? E é isso aí. Acredito que seja isso. Se quiser que eu declamo o verso agora, eu declamo ou deixo para o final. Pode ser agora? Diga, já emende, homem. Obrigado, Eu vou declamar uma que chama do umbuzeiro, que eu gosto muito dela, que para mim o umbuzeiro é uma planta que representa muito bem a nossa caatinga. Ela diz assim: o umbuzeiro é a fonte de alimento do sertão, de um povo trabalhador cheio de fé e de razão. O umbuzeiro é árvore misteriosa, cheio de galhos retorcidos e de uma fruta gostosa. O umbuzeiro é moradia de pássaros, casaca de couro e anu. Caio, nunca mais chupei aquela frutinha que o homem chama de imbu. Tudo por causa da cafofa que é arrancada pelo murubu. Nesse processo, a planta seca, suas folhas murcham, cai e pum. O homem é devastador. Tu pensa que ele faz isso para se alimentar? Pode ser até no intuito de lucrar. Ele não está nem aí para a beleza da flor, a qual florescerá com esforço e ardor. Mas o umbuzeiro é uma planta forte, é uma geosperma de médio porte, resistente até o fim de sua morte. Helder sabe que o umbuzeiro, quando morre, ele serve de adubo para alimentar o solo da região, deixando ele todo turvo no meio daquela misturação, onde fica corpulento, rico em substâncias naturais, cheio de novos elementos, dentre eles os minerais. E vamos viver todo mundo em paz. Eita, poetinha. Deixei 5 minutos para tu, Helder. Ave Maria, era para deixar menos. Pode ocupar o tempo aí, uma belezura dessa encher o coração. Que nem Dó estava falando aí de olhar mais para o próximo, amar o próximo, diante de tantas perdas, né, nessa época difícil que a gente está tendo, a gente tem que fazer isso mesmo, olhar mais por quem ainda está vivo. É muito triste quem já se foi, mas ainda tem muita gente que está aí e está vivo e a gente pode ajudar esse que está aí. Quem já se foi, a gente não pode fazer nada, mas tem muita gente aí precisando. A gente tem uma cultura muito forte de fazer homenagens póstumas, né? Mas a gente não lembra quem está aí ainda na sofrência. E eu acho que tem até um verso que puxa mais para esse assunto, que é
os amigos que eu fiz os amores que eu fiz nessas andanças, amizades que guardo gratidão, de todos eu levo uma emoção, de cada um eu carrego uma lembrança, mas o tempo da vida faz cobrança, e só a história que eu fiz vira cartaz, e todo o resto vai ficar para trás depois que eu fizer minha partida. Quem quiser me dar flores, dê em vida, que depois que eu morrer não quero mais. É por aí. Eita, pô. Tem que. Tu e Caio, quando fala o lado das razões do razão, aqui tudo arrepia tudo, é porque eu tô com pouco cabelo, mas arrupia tudo, bicho, tu é doido. Ô, coisa boa se encontrar com vocês. Ó, vou dizer o meu também, que é o de encomendou. Eu fiquei aqui pensando, lembrando, trazendo também do juiz, que é esses versos desses tempos que a gente tinha o grupo Roda de Versos, né? Eita, bom Que a gente demais. construía muita coisa bonita. Mas antes de eu dizer, Helder, porque aí depois acho que a gente encerra. Você quer passar o seu endereço, sua rede social? Como é que a gente encontra? Como é que faz? Bom, pelo Instagram, procurar lá Helder Mackenzie, Poeta Mackenzie ou Helder Lima, vai aparecer de todo jeito. E saindo aqui, dando tchau a vocês, eu queria deixar um recadinho bem breve, que é: nunca reclame se não tiver vida boa, que vida é sofrimento, mas ninguém padece à toa, sofrendo mais que a gente, sempre tem outra pessoa. Valeu, poeta. Bonito. Poeta Dó, você quer se despedir, mandar um abraço? A hora é Agradecer, né? Agradecer ao pessoal aí, né? Da Fruta Preta, agradecer a Mariane Alves, que já tive a oportunidade de participar do Poetizando a Rotina, que ela trouxe aqui para Serra Talhada, foi maravilhoso lá na Concha Acústica, e que ela continue com esse trabalho aí, ao pessoal, ao Guilherme também, né? Que ajudou muito. E um abração para você, um beijo, compadre, saudade mesmo. Vamos caçar meio de se juntar aí um dia, que nem você disse, de carro de boi ou de jumento, nós tem que caçar meio de se encontrar. Agradecer a todo mundo, né, o onipotente superior pela dádiva da vida, as nossas mães, os nossos pais, os nossos irmãos, nossos parentes, que todo mundo vivemos em paz e com saúde, e ser grato é o essencial. bom demais. Mandar um abraço também para Carla Montanha, que também está aí produzindo esse projeto bonito aí, nos juntando, né? Então, aquele abraço forte também para todo mundo que está nos vendo aí agora, né? Nesse momento, com esse gosto de vontade de fazer as coisas junto. E o verso é Jardim de Borboleta, diz assim: eu admiro demais a borboleta voar. Quem durante toda a vida só pôde se rastejar, talvez seja quem mais saiba qual o valor de lutar. A borboleta no ar chega voa diferente. Quem se deixa pelo vento para entender sua mente goza de tanta inocência que pousa na nossa frente. A lagarta no feijão, depois que o inverno pega, parece que chega cega de tanta satisfação. Consegue voar o chão de sua felicidade, aproveitando a idade, nem pensa no que não sente, como que se fosse a gente nadando na mocidade. Eu fico me caducando, como pode o mesmo ser se rastejar para viver e depois sair voando? Será mesmo nos provando dos dotes da realeza? Para tamanha sutileza, não sei se cabe arquiteto. Quem não quis fazer o teto fez o céu na natureza. Entrando uma borboleta na sua casa, receba, pois talvez ela só beba e volte para o planeta. Gente branca, gente preta, procure felicidade. A borboleta, à vontade, escolheu a sua casa. Quem sofreu para criar asa, entende de liberdade. Eu não vou me atrever em falar da migração que acontece no sertão quando é tempo de chover, mas todos conseguem ver as borboletas migrando. É quando elas estão voando numa mesma direção, deixando uma sensação que as flores estão se mudando. O que deverá pensar uma borboleta quando encontra na sua frente uma lagarta mudando? Esse mundo não é meu. Deixa ele lá se pensando. Deixa a natureza lá se pensando, deixa a gente pensando sobre ela, deixa a poesia vir, vamos transformar esse mundo com muita arte. Muito obrigado por vocês estarem aqui, escutando a gente. Dó, Helder, saudade grande de vocês. Poeta, abraço, pai. Bora. Novamente.